noite. Muito bem, vamos chegando, nós já vamos começando. Boa noite, gente. Então vamos. Do que eu vou falar? Do que você vai falar? Então é isso que eu vou dizer agora. Vou falar, né? Hoje a nossa live, ela tem dois objetivos. O primeiro objetivo é falar sobre o programa de práticas, esse mini programa de práticas, esse pequeno programa Auxília Técnica que acabou hoje. Então ele teve 10 encontros, nós fizemos 10 práticas e eu vou falar um pouco sobre isso hoje. A ideia é que a gente possa falar sobre essas práticas hoje. E, num segundo momento, a ideia é falar sobre o programa de práticas que ele acontece agora a partir de fevereiro. Né? Então, é como se fosse uma continuidade disso que a gente começou a fazer agora. A gente fez uma pequena amostra ou algo assim, né? E aí a ideia agora é que a gente pegue isso que foi feito aqui e possa fazer de uma forma muito mais extensiva, uma coisa assim muito mais demorada, né? E a gente vai ficando em cada um desses aspectos e outros aspectos que também não foram tratados aqui. Então essa é a ideia de hoje. Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Hoje vou ser mais breve do que da semana passada. Semana passada a nossa live levou 1h30 praticamente. Hoje vamos fazer em máximo 1 hora, não deixar passar muito desse tempo. Tá? Primeira parte. Primeira parte é sobre esse programa que acabou agora, o Ser e a Técnica. O Ser e a Técnica foi um programa que procurou reunir, né, alguns dos principais elementos que eu considero fundamentais para a prática do yoga. Ele começou com a primeira parte, tratando do ser, né? Então a gente ficou 5 dias sem chamar isso de uma prática de yoga, porque na verdade a gente estava simplesmente tomando consciência das coisas que já nos acontecem no corpo. Né? Então a gente tomou consciência da existência do corpo, tomou consciência da nossa respiração, consciência da coluna vertebral, consciência dos movimentos que o corpo faz e consciência da nossa mente, dos movimentos da mente. Sem fazer nada em relação a isso, mas simplesmente ficar aí, à espreita, como pessoas atentas. Então, se a gente fez alguma coisa nesses 5 primeiros dias, foi procurar desenvolver um aspecto de atenção, né? Nos colocarmos como pessoas atentas, percebendo aquilo que já está acontecendo no corpo. Então, com isso, a gente vai, talvez, ganhando um pouco mais de sensibilidade. A gente vai raspando um pouquinho a tinta, né? Como diz Alberto Caeiro, um poema que eu li lá nesses primeiros dias. Raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, ele diz. A gente vai raspando um pouco essa tinta. Vai tentando ficar um pouco menos insensíveis, né, ao que nos toca, tá? Então, procurar ficar ali, à espreita. Desenvolver essa capacidade de ser simplesmente pessoas atentas. Não tem mais nada ali sendo feito, além disso. Esse é o ser. Aí vieram os outros 5 dias, que é o foco do que eu queria falar mais hoje, que é a técnica. A técnica, ela se sobrepõe ao ser. A técnica tem o ser como ponto de partida. E o que quer dizer isso? Quer dizer que, se nós não nos percebemos, né, não nos percebemos nesse ponto de partida, se nós não nos percebemos antes da execução da técnica, se nós não percebemos a nossa condição inicial, a gente não consegue perceber o que a técnica produziu de mudança, certo? Então, esse programa, ele parte, e eu falei isso semana passada, ele parte de uma constatação assim muito simples. Cada técnica, ela produz um efeito. Né?
Simples assim. Cada técnica produz um efeito. Cada técnica tem sua razão de ser. Cada técnica produz um efeito. E a gente, então, o yoga, né? O yoga, ele se encarrega de procurar perceber esses efeitos. O yoga se encarrega de procurar sentir esses efeitos no corpo. Mas para sentir, então, a gente precisa perceber a nossa condição de partida, a gente precisa perceber a nossa condição original, precisa entrar em contato com esse ser, né? Sujeitos atentos ali, percebendo essa condição de partida, e aí a técnica é aplicada sobre isso. Quando a técnica é aplicada, ela produz um efeito. Ela produz um efeito enquanto ela está sendo executada, e esse efeito persiste mesmo depois que a técnica já foi desfeita. Então foi isso que a gente ficou fazendo durante esses 5 dias. E aí a gente usou 5 técnicas, então. Escolhi 5 técnicas para que a gente pudesse perceber os seus efeitos. Escolhi 5 técnicas das quais eu achei mais fundamentais, as quais eu me utilizo mais ao longo do programa, né? As técnicas que eu considero mais importantes, enfim. Tem muitas outras, também tem muitas outras importantes. Mas essas, né, elas assim, nos mostram rapidamente os seus efeitos, assim, rapidamente produzem alterações na nossa condição de partida. Então, foram essas técnicas que eu usei e eu vou passar um pouquinho por elas. A primeira delas foi o asana. O asana como técnica. E aí a gente pode dizer e pode pensar, bom, são muitos asanas, né? Cada asana é uma técnica. Cada asana produz um tipo de efeito diferente. Se eu faço uma postura invertida, é diferente de fazer uma postura de torção. Os efeitos são diferentes, né? Sim, claro, certamente os efeitos são diferentes e a gente poderia aprofundar isso, buscando a percepção de cada asana no nosso corpo. Mas a gente simplificou isso. A gente tratou o asana como uma técnica. A gente tratou o asana como um conjunto de técnicas. Talvez a gente tenha nisso, né, tratado o asana como um estado. Né? Gosto de pensar no asana como um estado. E aí a gente ficou procurando aquilo, né? A gente ficou procurando aquilo que existe de comum entre os variados tipos de asanas. O que tem de comum, então, recapitulando? A postura ela deve ser firme, a postura ela deve ser estável, a postura deve proporcionar leveza, a postura deve ser confortável, ela deve ser feita dentro dos limites. Né? Isso é condição para todos os asanas. Então a gente ficou, né? A gente fez algumas posturas, não muitas, algumas poucas posturas, e ficou observando esses efeitos no corpo. Então se eu tinha ali um corpo, e eu procurei trazer atenção para ele, percebê-lo, depois de fazer uma postura, né? Depois de fazer uma torção, eu volto o que muda em relação à firmeza, em relação à leveza, em relação ao conforto, à sensação, né? A percepção do corpo. E aí a gente foi fazendo isso com algumas posturas. E ao final da prática, aquele corpo que era percebido não era percebido da mesma maneira do início da prática. Depois de 40, 50 minutos fazendo algumas posturas, o nosso corpo já não era mais o mesmo corpo que era percebido no início da prática. Ou seja, alguma coisa mudou, né? Alguma coisa aconteceu nesse percurso. A gente sai de uma determinada condição, faz uma série de coisas, chega numa outra determinada condição que é diferente daquela primeira. Alguma coisa mudou nesse caminho. O que mudou? O efeito do asana, né? O efeito que o asana produz no nosso corpo. E a gente pode dizer, nossa, mas o asana tem muito mais efeito que isso. Ele tem vários efeitos fisiológicos, ele tem vários efeitos, né, que dão saúde para o nosso corpo, alongamento, mobilidade, melhora o funcionamento de órgãos internos. Bom, sim, sim. Mas o que a gente está usando aqui nesse programa é a percepção. Né? Por mais que a gente tenha benefícios fisiológicos,
Não necessariamente a gente sente esses benefícios fisiológicos imediatamente. Mas a gente consegue perceber mudanças na sensação do corpo imediatamente. Tá? Sensação de conforto, sensação de leveza, sensação de encaixe, sensação mesmo de sensibilidade do corpo, né? A percepção, a capacidade de perceber o corpo. Nem sempre essa capacidade é tão óbvia. Né? Sentir o corpo não é tão óbvio sempre. Às vezes a gente para sentir o corpo e não consegue. Nesse momento eu usei uma metáfora. Né? A metáfora de sair no escuro. Então quando a gente sai no escuro, no começo a gente não enxerga muita coisa. E o olho vai se acostumando e a gente começa a enxergar melhor. Com a percepção do corpo é parecido com isso. Só que com os olhos fechados a gente começa a procurar ver, entre aspas, esse nosso espaço interno. E a gente não enxerga muita coisa no começo. Mas a gente fica ali, deixando, como sujeitos atentos, não distraídos, mas atentos, deixando que esse olho interno, entre aspas, ele vá ganhando uma capacidade de perceber. E aí, aos poucos, as coisas vão aparecendo, vão ficando mais nítidas. Não é instantâneo. Não é instantâneo. Né? Não é uma prática imediatista. É uma coisa que vai nos acontecendo à medida que nós nos colocamos à disposição desse acontecimento. Dia 2, fizemos Mula Bandha. Se eu tivesse que escolher uma técnica como sendo a técnica mais importante, que orienta o nosso programa inteiro, essa técnica é o Mula Bandha. E tem várias pessoas aqui que já participaram desse programa, uma, duas, ou já têm acompanhado há mais tempo. E talvez queiram também dizer, né, alguma coisa sobre o Mula Bandha. A importância do Mula Bandha. O quanto o Mula Bandha é capaz de modificar a nossa condição. Bom, para isso a gente precisaria de muitas e muitas práticas, mas a gente acabou pegando alguns aspectos bastante essenciais do Mula Bandha. A forma como ele é descrito nos leva a entender que Mula Bandha é alguma coisa que produz uma sensação ascendente. Ele é descrito de uma forma, nos textos clássicos do Hatha Yoga, que nos faz entender dessa maneira. Então tem uma força descendente, normalmente descendente, e quando se aplica a Mula Bandha, essa força descendente se inverte e ela passa a se tornar uma força ascendente. Então, Mula Bandha é alguma coisa que, em primeiro lugar, nos impulsiona de baixo para cima. Mula Bandha é alguma coisa assim que nos tira ou nos alivia dessa condição, né, essa condição gravitacional, esse peso, essa espécie de achatamento que a gravidade, quando a gente não está com o corpo bem organizado, o corpo vai colapsando pelo peso, pela gravidade, e se ele não está bem estruturado, ele vai cedendo a isso, vai se encurtando, vai pesando, a coluna vai fazendo curvaturas que não são aquelas ideais. Enfim, Mula Bandha inverte isso. Ele produz algo numa espécie de intenção antigravitacional, ascendente, de baixo para cima. Esse é o tipo de orientação do Mula Bandha. Bom, além disso, ele também atua na região pélvica. A região pélvica é muito importante para o yoga. E aí aumenta a sensibilidade da região pélvica. Fica ali fazendo contrações. E aí depois a gente para e percebe o efeito dessas contrações. Mula Bandha, ele também tem uma espécie de efeito de segurar a base da coluna. É como se ele apertasse um pouco a base da coluna. Coloca essa base da coluna no lugar. E aí a coluna, ela pode, tendo a sua base bem estruturada, ela pode se erguer melhor ereta. A gente ficou observando essas coisas. Então o efeito do Mula Bandha no corpo, na sensibilidade do corpo, o efeito do Mula Bandha na coluna vertebral, e o efeito do Mula Bandha na respiração. Se a gente respira de uma determinada maneira, esses movimentos respiratórios, eu recebi até alguns comentários sobre isso,
e eu fiz uma pergunta, né? Para onde se desloca a respiração quando o Mula Bandha é feito? Se a nossa respiração está acontecendo de uma determinada maneira, ela produz movimentos, esses movimentos acontecem espontaneamente, de um certo jeito. Quando a gente coloca e aplica o Mula Bandha, essa respiração ela pode se alterar. Talvez ela mude de lugar. Para onde ela se desloca? Isso é uma pergunta importante para a gente começar a compreender o efeito do Mula Bandha. O que produz de efeito na respiração? Então foram esses os pontos mais importantes do Mula Bandha. Perceber o corpo, perceber a coluna vertebral. O Mula Bandha está muito diretamente relacionado com a coluna vertebral e com a respiração. O que muda na respiração? Depois a gente fez Kapalabhati. Kapalabhati é uma outra técnica, uma técnica importante. Kapalabhati é uma técnica respiratória, que não é um pranayama, é um kriya, uma técnica de limpeza, mas trabalha com a respiração. Kapalabhati produz efeitos também importantes e interessantes, e ele é descrito como se fosse os foles de um ferreiro. Então, como os foles de um ferreiro, isso é Kapalabhati. Rápida, como é que ele fala? Rápida sequência, não me lembro muito bem, de inspirações e expirações. Isso como os foles de um ferreiro, isso é Kapalabhati. Então, Kapalabhati é um tipo de respiração específica, que eu ensinei a fazer durante a prática, também coloquei um vídeo que está lá no YouTube, explicando mais detalhadamente ainda para quem ainda tinha questões sobre ele, tá? De uma forma bem objetiva, bem rápida. E aí a gente ficou procurando perceber dois efeitos principais do Kapalabhati. O primeiro desses efeitos é o efeito sobre os impulsos respiratórios. Então, se a gente está respirando de uma determinada maneira, isso tem um ritmo. Esse ritmo é determinado pelo nosso próprio corpo, né? Não estamos impondo nenhum ritmo por enquanto na respiração. Não começamos a manipular a respiração, né? Então a respiração acontece livremente. Tem impulsos que produzem a inspiração. Tem impulsos que produzem a expiração. Esses impulsos são do corpo. Eles estão lá acontecendo de acordo com as nossas demandas. Muito bem. Depois de fazer Kapalabhati, a gente altera a respiração, respira rápido. Depois de fazer Kapalabhati, é provável que esses impulsos respiratórios mudem. A gente tem uma alteração na vontade de respirar, alteração do desejo respiratório. O nosso estado mental está intimamente relacionado com a nossa respiração. Então, se a nossa respiração se acalma e ela se torna mais lenta, quase imperceptível, a nossa mente também se modifica. O nosso estado mental também acompanha muito de perto a nossa respiração. Bom, e outro efeito do Kapalabhati? Outro efeito do Kapalabhati está relacionado com o espaço interno da região da cabeça. Esse é o tipo de efeito que dá nome à técnica. Kapala é o crânio e Bhati é o brilho, luminosidade. Então é o brilho do crânio, o brilho da cabeça. Nada externo, mas é alguma coisa interna. Então essa sensação de luminosidade desse espaço interno da região da cabeça, que é uma região muito importante para as práticas do yoga, é um dos efeitos principais do Kapalabhati. É o efeito que dá o nome à técnica. É como se a gente pudesse perceber a luminosidade que passa pelas pálpebras fechadas. Como essa luminosidade invade o nosso espaço interno, que o yoga chama de Chidakashi, esse espaço da região da cabeça, que também é muito importante, assim como a coluna vertebral. Então esse é o Kapalabhati. Depois nós fizemos Pranayama, a respiração segundo o padrão respiratório de Pranayama. E aí procurei esclarecer algumas coisas de que Pranayama não é simplesmente respirar profundo e lento. Fazer respirações profundas não é suficiente para a gente dizer que faz Pranayama. Faz parte, é um ponto de partida. Mas não só isso, tem um jeito de respirar.
Tem um jeito, e a gente foi aprendendo a converter as respirações em Rechaka e converter as inspirações em Puraka, que é a forma como o yoga chama essas respirações. São processos de preenchimento e esvaziamento. Preenchimento e esvaziamento de um espaço interno, mas de um jeito característico, né? Sustentando uma firmeza do abdômen e do assoalho pélvico. E a gente ficou observando os aumentos, as variações de pressão interna enquanto fazia essa prática. E se existe uma variação de pressão interna nas paredes, né, do nosso abdômen, do nosso tórax, a gente também ficou observando as variações de pressão interna em torno da coluna vertebral que está atravessando ali pelo centro, pelo meio do nosso tronco. Então a coluna está passando aqui no meio e é natural que a gente perceba, então, que a respiração ela toca a coluna por dentro. Se tem variação de pressão produzida pela respiração, quando a gente inspira, preenchimento, aumenta a pressão, quando a gente expira, esvaziamento, diminui a pressão interna, essa pressão ela está sendo aplicada, ela está afetando a área da coluna vertebral. E isso é uma das coisas mais importantes dentro do pranayama. Não é a respiração pela respiração. A respiração pela respiração já produz efeitos interessantes, calmantes, importantes, mas não é só isso. Pranayama trata, o que seu próprio nome diz, né? Prana, ayama, expansão. Expansão da nossa capacidade de percepção. Essa é a principal característica do pranayama. Expandir, aumentar a nossa capacidade de percepção interna. Prana como sendo a nossa capacidade de nos percebermos, como sendo sensação. Então a gente vai usando a respiração para isso. Respiração como algo que vai, né, provocando esse bombeamento, esse movimento. E esse movimento que vai nos fazendo adquirir conhecimento a partir dos movimentos que acontecem dentro do corpo. De tudo isso que o yoga vai chamar de prana. E aí a gente observou os efeitos disso. Então, enquanto a gente está alterando a nossa respiração, né, a gente está lá respirando bem profundo e lento e observando esses efeitos internos. Depois que a gente para de interferir na respiração de novo, o que ficou? Alguma coisa fica daquela técnica. Então, quando a gente termina a técnica não sai imediatamente do corpo. A técnica deixa um rastro. Perceber esse rastro que fica depois da técnica é tão importante quanto perceber o efeito durante a própria aplicação da técnica. E a gente ficou observando então o que o pranayama produz na respiração, na mente, na coluna. Como fica o nosso corpo depois. Como fica a própria postura depois, como fica o asana. Muita coisa muda. E é justamente o que muda que é o nosso objeto de percepção. Saímos de novo de uma determinada condição, fizemos algo, e que ao final dessa prática o nosso corpo já não é o mesmo que era antes. Ao final dessa prática, a minha percepção não é a mesma que era antes. Talvez eu tenha conseguido expandir a minha capacidade de percepção desse corpo. E aí a gente começa a entender então o efeito daquela técnica. Então talvez pranayama sirva para isso. Talvez pranayama aumente a capacidade de perceber o corpo. Algo assim. E hoje, no último dia, nós fizemos uma prática relacionada com o som, com o mantra. Não só o mantra, mas também um outro tipo de pranayama que se utiliza do som, que é o Brahmani. Então nós utilizamos o mantra e o som como formas de produzir efeitos no corpo. Que efeitos foram esses? Efeitos principalmente ligados com a respiração, efeitos ligados com o nosso estado mental. A gente fez por várias vezes o Brahmani Pranayama, que é soltar o ar produzindo um som anasalado, imitando o som da abelha. Brahmara significa abelha, então Brahmani é imitar o som da abelha. E aí quando a gente está soltando o ar e emitindo um som, isso produz duas coisas principais.
Isso vale também para o OM, que a gente fez depois. O princípio é parecido. Então tem duas coisas principais. Uma delas é que a gente pode ter, mais do que quando solta o ar sem som, a gente tem a chance de, com o som, focar com mais facilidade a nossa atenção, dispersar menos. O som talvez seja atrativo para manter a nossa concentração. Então isso é uma coisa importante. Outra coisa importante é que o som, ele produz vibração no corpo. O som acontece por meio de vibração. E aí, cada tipo de som produz um tipo de vibração e a gente fica ali observando. O som do Brahmari, agudo, produz uma vibração no corpo diferente. E aqui eu estou falando de vibração concreta mesmo, não estou falando de nada assim, metafísico, estou falando de concreto mesmo. Produz uma vibração diferente de uma recitação mais grave do Om, por exemplo. E aí, então, onde vibra o Brahmari? Onde vibra o Om? A parte do O, do Om, é diferente da parte do M, do Om. E aí a gente fica percebendo essas coisas. Nós fizemos as recitações do Om, dando intervalos entre elas. Nesses intervalos, a gente ficou à espreita da respiração. E alguma coisa vai acontecendo na respiração. Pausas espontâneas começam a aparecer. Talvez tenha aparecido nesse tempo que nós fizemos da prática, talvez não tenha aparecido nesse tempo, mas se a gente ficar fazendo isso por um tempo e fizer isso várias vezes, a tendência é que comece a aparecer uma pausa. A nossa respiração ela se suaviza, se interrompe até em alguns momentos. Ficamos aí. Tá? E da mesma maneira, sempre que a nossa respiração se modifica, o nosso estado mental se modifica. E aí a gente percebe também o efeito disso na mente. Então, gente, foi esse o nosso caminho, foi esse o nosso percurso quando falamos sobre a técnica. Esse é um resumo do que a gente fez. Se ficarem questões, queria pedir para irem colocando por aqui. Eu vi que apareceu uma pergunta, né, dentro de um sadhana, de uma prática. O que é melhor fazer primeiro, Kapalabhati ou Nauli? Aí depende. Eu acho que não tem assim acho que depende. Não precisa necessariamente também ser sempre igual. Eu, nas minhas práticas, da forma como eu faço, me faz mais sentido fazer Nauli. Porque Nauli eu faço em pé. E aí eu faço lá Agnisara, Uddiyana, Nauli, assim como eu coloquei num vídeo outro dia, né, que eu postei. Faço Agnisara, Uddiyana, Nauli. Depois eu vou sentar e fazer outras coisas. Então me faz mais sentido fazer Nauli primeiro, Kapalabhati depois. Tem gente que faz Nauli sentado, então talvez faça menos diferença. Tá? De qualquer maneira, as duas são práticas de purificação distintas. O Kapalabhati atua na região respiratória, enquanto o Nauli atua na região digestória. E também no nosso sistema excretor. No pranayama precisa ter pausa? Nós não fizemos pausa por enquanto. O pranayama a rigor, se a gente for pegar nos textos clássicos, nos textos tradicionais do Hatha Yoga, ele vai ser apresentado com pausa, sempre. Sempre vai ser apresentado com pausa. Sempre vai ser apresentado com pausa e com os bandhas sendo aplicados durante essa pausa. Mas isso depende da nossa condição. Porque depende de adquirir uma certa condição. É como um alongamento, né? A gente vai adquirindo a capacidade de alcançar um certo alongamento. Com a respiração é a mesma coisa. A gente vai adquirindo uma certa capacidade de alcançar, né, uma potência respiratória, uma amplitude respiratória. Para isso a gente precisa ter a musculatura respiratória alongada. Para isso a gente precisa ter uma coordenação motora desses músculos, porque o que produz a respiração é o movimento muscular, da musculatura acessória da respiração, não só da musculatura da respiração mais normal de dia a dia.
a gente precisa ir aprendendo tudo isso para adquirir uma capacidade respiratória que nos permita fazer pausas confortavelmente. Então, se essa é a condição, se é possível fazer pausas com conforto, pode fazer as pausas. Se fazer pausa é alguma coisa assim que traz falta de ar, traz ansiedade, não, aí é melhor não fazer as pausas e ir fazendo pranayama sem pausa. Tá? Muito bem, gente. Muito bem. Se forem surgindo questões, vão colocando por aqui. Eu queria aproveitar para dizer mais uma coisa, porque esse programa, né, o Ser e a Técnica, esse pequeno programa que foi feito agora, assim como o programa que começa em fevereiro, assim como os programas que têm sido feitos, foram feitos ao longo do ano passado, eles são coisas que nós vamos construindo juntos. Então, eu gosto de dizer isso, porque nos coloca assim bastante próximos de verdade do que nós fazemos. Eu fui percebendo que ao longo desse programa, o Ser e a Técnica, muitas coisas que eu não tinha tanta clareza foram se clareando. Muitas coisas serão depois em um outro momento. Então, enquanto eu ia conduzindo práticas, enquanto eu ia preparando as práticas, enquanto eu ia pensando nessas práticas, uma maneira de conduzi-las, elas também tratam das minhas próprias inquietações. Então, o Ser e a Técnica também trata do meu momento de busca. Falar sobre isso também diz respeito a mim mesmo. E eu gosto de falar isso, porque senão dá aquela impressão, né, de que é alguma coisa que eu já sei isso. Eu já sei isso e agora eu estou ensinando, sei lá, como se colocasse num certo tom de superioridade. Né? E não, eu não sei isso. Eu estou buscando saber isso. Talvez eu saiba outras coisas, talvez eu saiba, sei lá, coisas que já estão incorporadas aqui, mas isso não me faz saber, né, de antemão aquilo que estava sendo colocado nesse programa. Assim como no programa de práticas. Né? Então eu penso uma estrutura, eu penso um caminho pedagógico, um caminho didático, da forma como eu acredito que o yoga deve ser ensinado. E aí eu vou percorrendo esse caminho. Ao percorrer o caminho, eu descubro muitas coisas que eu não sabia mesmo. Eu vou fazendo a prática junto, por mais que eu fale durante essa condução, tem muita coisa sendo feita ali junto naquele momento. Tem muita coisa sendo descoberta. E muitas vezes eu percebo que a prática, quando narrada, né, quando eu estou dando uma aula e estou fazendo junto, ela é mais forte, mais potente do que quando eu estou fazendo sozinho. Porque me exige algo a mais, né? Me exige alguma coisa a mais. Isso que me exige me ensina muita coisa. Então eu agradeço, né? Eu recebo muitos agradecimentos, mas eu sempre devolvo esses agradecimentos, dizendo que para mim é uma grande oportunidade poder transmitir isso. Então eu agradeço e digo que para mim foi muito importante participar desse pequeno programa, o Ser e a Técnica, e ele norteia o que virá pela frente.